bem-vindos, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é aspectos gerais de marcas, né, como o Dr. Walter já adiantou. Dr. Walter Godoy dos Santos Júnior, ele é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça de São Paulo. Então, de 9 às 10, nós contaremos com a sua brilhante participação e às 10 horas nós fazemos uma pausa, né, como todos os dias, para o coffee break. E depois nós passamos para o Protocolo de Madrid, Direito de Marcas na Jurisprudência Nacional, com o Dr. Celso Araújo Santos, juiz federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E, por fim, de 11 ao meio-dia, nós teremos a doutora Maria Isabel Jaquete de Moraes, chefe do setor de estratégias e litígios em patentes da Sanofi. Vai falar de marcas de medicamentos e limites de propaganda. Então, eu desejo a todos hoje um bom curso, uma boa aula. E muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, doutor Walter, para quem eu passo a palavra. Eu é que agradeço, Érica. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio poder dialogar com uma plateia de tão alto nível, dialogar mesmo, né? Vamos conversar aqui sobre aspectos gerais envolvendo as marcas, né? Nesse curso de verão da OMP aqui no Brasil. Não poderia iniciar sem agradecer o honroso convite da minha querida amiga Caroline Itaúque, que é juíza federal no Rio de Janeiro, trabalhou aqui comigo em Brasília, né, no Supremo Tribunal Federal, e ela é realmente um dos grandes talentos da área, uma juíza que, enfim, tem muitos predicados, não é porque é minha amiga, basta ler o currículo dela que todos podem constatar, enfim, o acerto do que estou a dizer. Também gostaria de fazer um registro especial em agradecimento ao Dr. Gabriel Leonardos. Como estava dizendo aqui a Érica, a Monsen Leonardos foi o meu berço, né? Foi onde eu dei os meus primeiros passos na área de propriedade intelectual. Então, eu tenho profundo respeito, carinho por todos os profissionais que trabalham lá, Dr. Gabriel, doutora Elizabeth, Cláudio Barbosa, um grande amigo, enfim, são profissionais que são muito competentes, éticos, enfim, para mim foi uma grande escola. E, por fim, gostaria de fazer o registro aqui de agradecimento à OMP, né, na pessoa do eterno presidente Graça Aranha, que é conhecido e admirado por todos nós. Eu vou tentar traçar um roteiro aqui da nossa conversa para facilitar a dinâmica desse nosso tempo aqui hoje pela manhã. Então, eu vou começar com o conceito geral, né, e as divisões da propriedade intelectual, para em seguida falar sobre as marcas na Constituição Federal e na Lei de Propriedade Industrial, definir a natureza jurídica, né? Isso é muito importante. Vou fazer referência a Picard e ao Gama Cerqueira, né? Como fazer, né, essa caracterização, né? Como definir a natureza jurídica do Instituto? Isso é primordial, porque definindo a natureza jurídica, uma série de regras do ordenamento jurídico são atraídas para os problemas do nosso cotidiano. Depois vou dizer quem pode ser titular da marca, né, do certificado de registro da marca, quais são os requisitos para a sua concessão, os princípios, os principais, né, e também vou abordar os tipos de marca, um item que eu considero fundamental, que são as proibições legais, né, nesse nosso sistema cartorial. Também vou fazer referência ao prazo, aos direitos conferidos e depois a extinção. Então, digamos assim, vou passar por toda a vida das marcas, né? Desde do nascimento até a sua morte. E com isso vamos trocando ideias aqui. Por favor, quem tiver alguma dúvida, me interrompa e aí conversamos, né? Dialogamos. Eu ficaria muito feliz se fosse realmente uma conversa aqui entre nós, um diálogo e não um monólogo, tá bem? Então, começando pelo conceito geral, né? Todos nós temos aquela noção de que a propriedade intelectual é um conjunto de direitos
que são fruto, né, resultam do esforço intelectual humano ou de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Uma divisão bem interessante, que remonta aos grandes tratados, né, internacionais dessa área, segue, por assim dizer, uma divisão que se aplica até ao cérebro humano, né? O lado da razão, que é o lado esquerdo do cérebro, talvez envolvendo essas soluções para os problemas técnicos, né, abrangidos pelas patentes, o que decorre da racionalidade, né, desse esforço intelectual humano. E de outro lado, do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, nós temos o que é a emoção, né? Nós temos os direitos autorais que dialogam com os nossos sentidos, né? Geralmente são formas de expressão que vão despertar nossos sentidos. Não necessariamente para o deleite, né? Só porque é belo, mas às vezes porque também porque causa repulsa, enfim, que nos provoca, não é mesmo? Mas um neurocientista português, conhecido de todos também, o Antônio Damasio, diz que existe uma profunda colaboração simbiótica entre a razão e a emoção. Ele diz que uma não funciona sem a outra, né? De maneira que essa divisão também, que muitas vezes é colocada em xeque por institutos novos ou por questões que nós recebemos no dia a dia, seja aqui no Poder Judiciário, seja na área consultiva, bagunça um pouco esse esquema, né? Do que decorre da razão, do que decorre da emoção, e do que é técnica, do que é estética, enfim. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque as marcas, por incrível que pareça, elas não seguem esse padrão dos demais institutos da propriedade intelectual, né? As marcas, elas têm duração ilimitada no tempo, né? São perenes, podem ser perenes, né? Todos sabemos que a renovação do registro se dá de 10 em 10 anos e a principal função da marca é distinguir produtos e serviços de outros que são semelhantes e afins. Gosto muito daquela imagem de se pensar na marca como um sinal exclusivo, né? Como uma estação de rádio entre o fornecedor e o consumidor. Então, aquele canal é exclusivo. Aquele canal serve para organizar a oferta de produtos e de serviços no mercado, de maneira que, se houver, de alguma maneira, uma intromissão nessa linha de comunicação, nessa frequência entre o fornecedor e o consumidor, nós teremos aí problemas, né, sobre os quais nós vamos falar adiante, que podem resultar em diversas medidas judiciais. Então, a marca ela tem essa característica peculiar que a difere dos demais institutos da propriedade intelectual. Já se pensou, inclusive, em estabelecer um projeto de lei como se fosse um código da propriedade intelectual, uma lei que abranja, enfim, todos os institutos, todos os aspectos, não é mesmo? Mas isso está sempre sendo discutido, né, no Congresso. Talvez mais o Cláudio Barbosa tem uma tese interessantíssima, né, que tudo é informação. Talvez por aí seja possível, então, dar nova classificação a esses direitos em um sentido diferente. Mas, por enquanto, nós temos, né, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Software, enfim. Nós temos aí diversos diplomas que tratam desse universo sobre o qual falamos há pouco. Então, mas aqui no Brasil, a história da propriedade intelectual inicia-se com o Alvará Imperial de 28 de abril de 1809. Né? Engraçado, quem tiver curiosidade de ler, o imperador fala em felicidade, usa assim, termos que nos são familiares até os dias atuais, no que se refere a patentes, mas não há nenhuma referência ali sobre as marcas.
A primeira lei que foi elaborada no Brasil foi de 1875, é a Lei 2.682 de 75, que teve origem a partir de um famoso caso patrocinado por um advogado de renome no Brasil, a respeito da confusão que se estabeleceu para a comercialização de um determinado produto. Mas, feito esse recorte histórico e passando para a nossa matriz constitucional, nós vamos observar que desde 1824 até 1988, todas as constituições fizeram referência à nossa matéria, né? É claro que, topicamente, isso foi mudando, né? E sofrendo complementos, digamos assim, até chegar nessa situação atual, né, de inserir a matéria dentre os direitos e garantias fundamentais, né? Então, abrigadas ali pelo artigo 5º. Alguns doutrinadores questionam essa inserção nesse dispositivo, né? E dizendo que, na verdade, isso deveria estar talvez mais adiante no texto constitucional e não propriamente posicionado nesse tópico de direitos e garantias fundamentais, né? De todo modo, nós localizamos lá mesmo, no artigo 5º, no inciso 29, uma disposição específica sobre as marcas, né, que diz que a lei assegurará a propriedade das marcas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, nós vemos que quem estabelece, quem assegura a propriedade é a própria lei, no nosso caso é a Lei 9279 de 96, e sempre tendo em vista essa tríade, né, de princípios ou de valores, né, o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do país. Isso é sempre importante ressaltar, porque como a nossa matéria é muito técnica, e todos esses direitos, a rigor, são direitos abstratos, né, criados pelo legislador, nós temos que verificar sempre se o Instituto, de fato, né, está em consonância com o interesse social, com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso muitas vezes resolve o problema, né, e nos ajuda a raciocinar, inclusive tendo presentes os elementos do caso concreto, né? Digo isso porque não é incomum recebermos pedidos, né, demandas aqui relacionadas à área, mas que sem a menor preocupação em identificar, né, esses elementos, mostrar como aquela ação prejudica, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, né, como ela é perniciosa para o interesse social, e isso também ajuda, né, o advogado a caminhar na pirâmide recursal do Poder Judiciário até chegar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, ano passado, um caso importantíssimo, né, da prorrogação do prazo de proteção das patentes, lá do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Talvez esse tenha sido o caso mais importante analisado pelo Supremo Tribunal Federal na última década. E aqui, infelizmente, né, nós não temos a cultura, por exemplo, dos americanos. Na Suprema Corte Americana, por ano, nós temos de 2 a 3 casos, né, envolvendo a propriedade intelectual. Então, a importância, né, que se dá a essa matéria. E aqui no Brasil, são raros os casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Talvez por não terem sido trabalhados desde a base, né, desde o início, tendo em conta essas diretrizes constitucionais da matéria, tá bem? Mas a lei é muito generosa conosco, né, porque ela oferece também uma definição legal. Dentro dessas abstrações, né, criadas artificialmente pelo legislador, para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, econômico do país, o interesse social, nós temos também assim conceitos bem desenhados pela lei, né? O artigo 122, portanto, diz que as marcas são sinais distintivos que têm que ser visualmente perceptíveis,
não compreendidos nas proibições legais. Essas proibições lá do artigo 124 que nós veremos mais adiante, né? Então, são sinais que têm que ter esse caráter distintivo, eles têm que ser percebidos visualmente, não podem resvalar, enfim, contrariar o que está disposto ali no artigo 124. Então, em tese, o que não está no 124 pode ser objeto de registro de marca. A natureza jurídica desse instituto me parece muito clara também, né? A própria redação do artigo 5º, inciso 29, estabelece, né, que a lei assegurará a propriedade das marcas, né? Não há a menor dúvida de que nós estamos falando do direito de propriedade, e o artigo 129 da 9279 reforça essa ideia, dizendo que a propriedade adquire-se pelo registro validamente expedido, né? Então, outro aspecto interessante é que o registro, nesse caso, no caso das marcas, ele é constitutivo de direito e não meramente declaratório, como no caso dos direitos autorais. Isso é muito importante, porque se nós estamos falando de propriedade, nós atraímos todo aquele capítulo dos direitos reais do Código Civil, né, em complemento às normas aqui da legislação especial, para resolver as querelas envolvendo esse instituto. Tá bem? Então, a natureza jurídica é muito importante. Edmond Picard tem aquele esquema, né, de sujeito, relação jurídica, objeto, que depois foi esmiuçado por Gama Cerqueira, que diz o seguinte: olha, não importa a natureza do sujeito, nem a natureza do objeto, que deve se estudar é a relação que se estabelece entre eles, né? É a partir do estudo dessa relação que se vai determinar qual é a natureza jurídica do instituto portanto, definir esse esquema teórico, jurídico, a respeito da natureza jurídica, né? A doutora Elizabeth Casinari Fecchetti tem uma tese de doutoramento belíssima sobre o segredo de negócio, o segredo comercial, e lá ela faz uma síntese, né, das várias correntes a respeito da natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual, mas no que se refere às marcas, ela realmente conclui que nós estamos tratando de direito de propriedade e, portanto, devemos utilizar as regras inerentes a esse sistema para resolver eventuais questões jurídicas, tá bem? Bom, mas então, visto a história aí, esse esquema teórico de divisão da matéria, o que está na nossa Constituição, também a natureza jurídica, né? Quem que pode ser titular desse direito, né? Quem figura ali como titular no certificado de registro da marca? Nós temos, portanto, uma definição expressa ali no artigo 128 da 9279, que diz o seguinte: pessoa física ou pessoa jurídica, e vejam, pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Esses podem figurar no certificado de registro da marca. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para um fenômeno recentíssimo envolvendo a proteção de direitos de propriedade intelectual, que envolve justamente a pessoa jurídica de direito público. Como foi anunciado no início do nosso diálogo, eu trabalho com o ministro Fux aqui no Conselho Nacional de Justiça em Brasília. E foi realizado um convênio entre o CNJ e o INPI para a proteção de todos os direitos de propriedade intelectual do Conselho. Então, nós temos 7 programas de computador, né? Porque hoje a justiça é virtual, nós temos sistemas que nos ajudam, né, na prestação jurisdicional, que nos ajudam a fazer, inclusive, audiências à distância, e esses sistemas são administrados pelo CNJ
e tem que ter, evidentemente, a devida proteção. Nós falamos hoje na desmaterialização dos fóruns, né? Numa justiça digital, numa justiça virtual, que chega a todos de maneira mais rápida, mais célere, com princípios de eficiência, que são próprios da nossa sociedade do século XXI. Então, é preciso que haja algum tipo de proteção nesse sentido. Então, e a mesma coisa vale para as marcas, né? Nós temos em tramitação, né, nesse procedimento administrativo, né, do depósito, da publicação, enfim, todas as etapas para a concessão do certificado de registro da marca. Nós temos cerca de 30 marcas do CNJ em tramitação no INPI para obtenção da devida proteção. Então, nós estamos falando da propriedade intelectual de pessoa jurídica de direito público, algo que pertence a todos nós, fruto do esforço intelectual dos servidores, dos magistrados, e de todos os colaboradores, né, do sistema de justiça. Então, vejam, a gente sai desse esquema puramente privatista, né, para proteção de investimentos ali, no desenvolvimento do produto, na promoção desses produtos, e passamos, deslocamos um pouco esse eixo de discussão para a área pública, para o que é bem comum, não é verdade? Para o que é patrimônio de todos nós, evidentemente que com a proteção dos investimentos públicos nessa seara. Então, outro aspecto que eu gostaria de destacar, até escrevi um artigo com o professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, no Jota, a respeito desse assunto, marcas de partidos políticos, né? Uma discussão interessantíssima a respeito do registro de sinais distintivos de partidos políticos, né? Tendo como pressuposto esse ambiente de competição, não pelo mercado, pela clientela, né? Mas sim pelo eleitor, né? Então, gostaria de deixar essa nota aqui, porque muitas vezes a gente pensa, pessoa física a gente despreza, porque são poucos os registros feitos em nome da pessoa física. E pessoa jurídica de direito público também não. Parece que a realidade está mudando paulatinamente com relação a essa matéria, e nós vamos ter problema até de competência, né? Vamos ver adiante as ações e tal, como é que fica, por exemplo, uma ação de violação de uma marca do CNJ, né? Seja por um particular, seja até por outro ente de direito público, né? Uma outra pessoa jurídica de direito público, tá bem? Então, a nossa matéria é fascinante porque ela se espraia por vários campos, né? Eu sei aí dos profissionais que trabalham nos grandes escritórios, que têm convivência com engenheiros, com médicos, e o que sempre me fascinou nessa matéria é que nós podemos saber hoje como é que vai ser a vida daqui a 20 anos, né? Só trabalhando nesses escritórios dá para saber o que vem em termos de tecnologia, né? O que o empresário, que esse ser que caminha à frente do homem civil, que estabelece padrões de consumo, que estabelece, que dita, né? Como a nossa vida será no futuro, como ele age e dá, então, portanto, nitidamente para prever como será a nossa vida adiante. Isso realmente muito, muito interessante, sempre me fascinou. Mas voltando aqui para as nossas questões técnicas, quais são os requisitos, né, para o registro de uma marca? Evidentemente que, como disse lá, como está expresso no próprio artigo 122, no artigo 5º, inciso 29, tem que haver um cunho distintivo, né? A distintividade é o elemento-chave para a concessão do registro de uma marca, que também deve ser nova, né? Nós não temos tempo aqui para aprofundar a discussão, se essa novidade é novidade absoluta, se é novidade relativa, né? Me contento aqui com essa noção de que ela tem que ser nova, no sentido de que tem que ser diferente das que já existem. Quem trabalha no ramo sabe, né, que antes de fazer um depósito se realiza uma pesquisa.
trabalhava com um canadense no escritório Monsen Leonardo, que me dizia que existe um ditado, né? When you find me, look no more. Então, se você achou uma marca idêntica, pare a busca, porque não é necessário procurar mais nada, né? Ela já ocupa esse espaço e, portanto, interdita a possibilidade de um novo registro nessa classe de produtos ou de serviços. Um outro requisito fundamental é o requisito da veracidade, né? Nós vamos ver em detalhes aqui mais adiante no artigo 124 quais são as proibições legais atinentes a essa questão, assim como o caráter lícito, né? Que está também ali expressamente previsto nos incisos do artigo 124, tá bem? Então, basicamente, em linhas gerais, né? Assim, brevissimamente, são esses os requisitos e que devem também observar os princípios, os grandes princípios, né? Lembro que no início das minhas atividades na área, no segundo ano da faculdade de Direito, o Cláudio Roberto Barbosa me falou, olha, aqui você tem que seguir dois princípios, né? A marca, do princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. Então, a marca é válida no território nacional para determinada classe de produto ou de serviço, né? Considerada essa segmentação da atividade empresarial, né? Essa divisão em classes, né? Ficam aprisionadas ali as atividades e os produtos, os serviços, enfim, tudo catalogado de uma maneira a organizar mesmo essa oferta de produtos e serviços no mercado. Mas nós sabemos que esses princípios não são absolutos. Por exemplo, o princípio da territorialidade é desprezado pela marca notoriamente conhecida, não é mesmo? Nós vamos ver mais adiante do que se trata a marca notoriamente conhecida, mas ela despreza o princípio da territorialidade. Assim como a marca de alto renome, ela despreza o princípio da especialidade, né? Então, são princípios gerais, porém não absolutos. Nós vamos ver na sequência aqui esses tipos de marca, tá bem? Então, vamos começar com a mais comum, talvez, que é a marca nominativa, né? O que é essa marca nominativa? É aquela constituída por uma ou mais palavras, né? Nós temos aqui muitos exemplos que podemos dar simplesmente caminhando pelas ruas, pelo comércio. Nós nos deparamos com marcas constituídas apenas por uma ou mais palavras, tá bem? Uma outra espécie também muito comum é a marca figurativa, que é aquela constituída por desenho, por imagem, por figura, ou qualquer forma estilizada de letra ou número. Quando nós temos a combinação das marcas nominativas com as marcas figurativas, nós chegamos às marcas mistas, né? Que são constituídas por elementos nominativos e elementos figurativos, ou somente nominativos, porém estilizados, né? Sempre pensamos no exemplo da marca Coca-Cola, aquela letra deitada, assim, é um desenho de uma palavra estilizada, né? E inconfundível também. Uma outra espécie de marcas é aquela em 3 dimensões, né? As marcas tridimensionais, que são constituídas pela forma plástica de produto ou embalagem, que tenham capacidade distintiva e estejam dissociadas de efeitos técnicos, né? Isso está lá também no artigo 124, que proíbe registro de marca que tenha qualquer comunicação com um efeito técnico. Por quê, pessoal? Porque a proteção que se dá para esse efeito técnico, né, na nossa realidade, é campo exclusivo das patentes. Então, como as marcas são perenes, elas podem ser prorrogadas de 10 em 10 anos, se eu concedesse um registro de marca que abrangesse uma questão técnica, eu teria uma proteção além daqueles 20 anos previstos para patentes de invenção, por exemplo, né? Seria uma forma artificial
se prorrogar um privilégio indeterminado no tempo de forma indeterminada, né? Quando nós sabemos que esse período de proteção de 20 anos é justamente aquele necessário para que haja a recuperação de investimentos, né? Mas após esse período, tudo cai em domínio público e, portanto, pode ser utilizado livremente por qualquer um de nós, tá bem? É fascinante esse tema das marcas tridimensionais e é um tema recorrente porque ele mistura vários institutos aí, né? O desenho industrial, a discussões sobre patentes, sobre tecnologia, sobre direito autoral também. Isso tudo é um campo muito rico para o desenvolvimento de questões tanto no campo consultivo, né, quanto no contencioso, tá bem? Uma outra espécie de marcas são aquelas marcas de certificação, que são usadas para atestar a conformidade de um produto ou um serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, né? A ABNT, Inmetro, não é mesmo? A ISO, enfim. Inclusive, vejam, o gabinete, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal tem um certificado ISO, né? Vejam, então, como isso tem repercussão e se espraia por campos assim inimagináveis, né? Primeiro gabinete no Supremo Tribunal Federal com uma certificação de um padrão de qualidade, né? Como os processos são tratados internamente ali. Nós temos também, ao lado das marcas de certificação, as marcas coletivas, né? Que são usadas para identificar produtos ou serviços produzidos por membros de uma determinada entidade, né? Por exemplo, uma cooperativa, né? E nós temos aí diversos exemplos também práticos dessas marcas. Por fim, nós temos a marca de alto renome, né? Que eu referi anteriormente, que despreza o princípio da especialidade, e são aquelas marcas que, por desenvolverem excepcional poder atrativo e alto grau de projeção, transcendem sua ligação com o produto ou com o serviço. Então, é uma marca válida em todas as classes de produtos e serviços, e não apenas para um determinado segmento, para uma determinada classe. Por exemplo, na classe 25 de roupas, ela vale para tudo, para todos os serviços e para todos os produtos, né? Antigamente nós tínhamos, não sei se ainda isso se verifica nos dias atuais, mas antigamente uma marca de alto renome era aquela marca Dakota, tá bem? Me impressionou muito, por isso que eu gravei. Temos também as marcas notoriamente conhecidas, são aquelas que desprezam o princípio da territorialidade, a marca é válida somente no Brasil, né? São as marcas que, embora não registradas ou requeridas no Brasil, tenham se tornado amplamente conhecidas no respectivo segmento de mercado. Isso está no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. Nós temos aí, então, portanto, uma exceção ao princípio da territorialidade a partir dessa disposição legal, mas vejam, ela não está registrada no Brasil, recebe, então, um reconhecimento aqui, mas é atinente a determinada classe de produto ou serviço, né? Tá bem? Vamos, então, avançar agora para o que há de proibições, né, na lei. E vejam, é muito importante ler o que está ali no inciso 124, né? Porque nós temos aqui um rol exaustivo do que não pode ser registrado como marca, tá bem? Então, eu selecionei aqui talvez as principais questões em razão da nossa limitação de tempo, mas vejam, né? Essas marcas, por exemplo, do CNJ, nós recebemos, né, sugestão, por exemplo, de pedido de registro com o brasão da República, né? Então tem o CNJ, tem o brasão da República e, sei lá, a marca PJE, né? Que é do processo judicial eletrônico. E, evidentemente, que não pode ser registrado, né? O brasão da República, a bandeira, enfim, todos esses símbolos da nossa República não podem ser objeto de registro de marca
para ser concedida a alguém individualmente. Assim como também não é possível fazer o registro de letra, algarismo e uma data isoladamente, né? Mas apenas quando houver, ou quando revestidas de caráter distintivo. Da mesma maneira, vejam, né, que falei que um dos requisitos é o caráter lícito, né? Não podem ser registradas expressões ou figuras contrárias à moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou a imagem de pessoas, né? Então, por exemplo, ninguém pode registrar uma marca com a minha imagem. Ah, mas isso daí não é possível? É possível, mas eu tenho que conceder, então, a devida autorização e que pode ser revogada a qualquer tempo, né? Nós sabemos que a imagem é um direito personalíssimo, portanto, não transferível, que eu posso fazer é apenas licenciá-lo. Evidentemente que se revogar essa licença, eu posso ser obrigado a fazer a devida reparação de danos, né, que eu possa ter causado, tá bem? Outra coisa que não pode ser objeto de registro são as siglas, né, de órgãos públicos. Eu tive um caso aqui na Fazenda Pública de São Paulo envolvendo, por exemplo, o Detran. Era um despachante, podemos dizer assim, que estava, então, utilizando indevidamente a sigla do Detran para se colocar como uma espécie de um serviço oficial, né, do órgão, o que, evidentemente, não é possível. Então, essas siglas, né, de órgãos públicos não podem ser registradas, assim como também não podem ser registrados nomes empresariais de terceiros, né? Nós temos diversos acórdãos no STJ cuidando dessa questão, envolvendo marcas e nome empresarial, que tem assim bastante destaque, né, nos votos da ministra Nancy Andrighi, do ministro Salomão. Nós temos assim já um repertório de decisões a respeito dessa matéria, mas como regra geral, não é possível fazer o registro de nome empresarial de terceiro, tá bem? Assim como não é possível fazer o registro de sinal genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Por quê? Porque, como nós vimos, uma das funções da marca, talvez a primordial, né, seja distinguir produtos e serviços. E se o sinal é genérico ou comum, vulgar ou simplesmente descritivo, como sapato, para vender sapato, então nós não temos aí a principal função das marcas atendidas, né? Atendida, que é a distintividade, tá bem? Também não são admissíveis sinais ou expressões empregadas apenas como meio de propaganda. Isso não era assim na lei de 71, né? Há uma discussão belíssima num livro do professor Newton Silveira a respeito desse assunto, mas de qualquer maneira ficou essa restrição aqui de proibição de sinais que são utilizados apenas como meio de propaganda. Cores e suas denominações também não podem ser registradas, salvo quando a combinação dessas cores for peculiar. Nós temos alguns casos, né, pessoal? O que me vem à mente agora é a Gucci, né? Nós identificamos prontamente, porque é muito característico, né? Aquele sinal vermelho e o verde. Nós temos aquela sola de sapato vermelha também, enfim. Nós temos, enfim, algumas especificações. Indicações geográficas ou sinal que possa causar confusão com indicações geográficas também não podem ser registrados como marca, tá? Assim como o sinal que induz a falsa indicação quanto à origem, à procedência, à natureza, à qualidade ou à utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Isso aqui é um princípio básico, nós podemos extrair daqui várias funções, né, que são desempenhadas pelo registro da marca, mas é interessante que um dos alvos dessa restrição é justamente o consumidor, né, que não pode ser enganado por uma falsa indicação quanto à origem do produto, a sua procedência, a sua natureza ou a sua qualidade, né? Então, nós percebemos essa
íntima relação, né, que se estabelece entre quem coloca serviços e produtos no mercado e os destinatários, os consumidores, tá bem? Nome civil e imagem de terceiros também não podem ser registrados como marca, como eu disse, salvo se com o consentimento do titular. Nós aqui no CNJ pensamos em registrar a marca da biblioteca Ministro Aldir Passarinho bem, no fim chegamos à conclusão de que não haveria necessidade, mas se isso tivesse avançado, evidentemente que nós teríamos que pedir aos familiares do ministro Aldir Passarinho a devida autorização. Outra vedação expressa, né, do artigo 124 é com relação ao registro como marca de pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, né, nome artístico, singular ou coletivo, novamente, salvo se houver o consentimento do titular. Então, os mais comuns aí, né, pessoal, Xuxa, Pelé, enfim, até Lula, enfim, são exemplos aí de apelidos notoriamente conhecidos, né? Outra vedação expressa que ajuda a entender esse esquema de proteção da propriedade intelectual é o que proíbe, a que proíbe, por exemplo, né, outra vedação importante, essa que proíbe o registro de obra literária, artística ou científica. Por quê? Porque os direitos autorais têm um outro campo de proteção, devem ser protegidos de acordo com os termos da 9.610 de 98 e não aqui como marca. Por quê? Porque nós temos uma restrição temporal de proteção dessas obras, né, literária, artística ou científica, que se fossem registrados como marca, teriam uma proteção perene, né? E isso não é de interesse do constituinte originário, porque isso contraria, evidentemente, o desenvolvimento tecnológico, econômico e o interesse social, né? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico e interesse social do país. Outra vedação é o termo técnico utilizado na indústria, ciência e na arte, né? Por quê? Porque isso se entende que pertence também a uma outra esfera de proteção. Para as marcas tridimensionais, especificamente, né, nesse campo riquíssimo de discussão que nós temos a partir deste instituto, o artigo 124 proíbe o registro da forma necessária como um vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda que aqui não possa se dissociar de efeito técnico. Por quê? Porque, evidentemente, que não se pode, a partir do registro de marcas, vedar a utilização de forma necessária, comum ou vulgar de algum produto, ou mesmo proteger um efeito técnico que deve ser objeto de proteção por meio de patentes, tá bem? Evidentemente que marca de terceiro e desenho industrial de terceiro também não podem ser registrados como marca, né? E fiz até referência à questão das buscas nesse sentido. Outra vedação de caráter geral, que é bem importante, é daquele sinal que emite ou reproduza no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, né? Então, eu estou num ramo específico de mercado, tem aquela marca líder, né? Evidentemente que eu não posso marotamente requerer o registro dessa marca, sabendo, né, da existência desse meu concorrente, tá bem? Pessoal, então, assim, muito brevemente, são essas que são as proibições que me parecem mais relevantes, mas eu recomendo vivamente que todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, algum problema nessa área, que consultem esse rol do artigo 124, porque ele nos oferece elementos, né, muitas vezes, para resolver definitivamente o problema, tá bem? Com relação a prazo, né, nós sabemos que o prazo é de 10 anos, esse prazo de proteção, que é renovável indefinidamente, né? Evidentemente que satisfeitos os requisitos, pagas as taxas, né, utilizada a marca, mas então até a concessão do registro não tem nenhuma proteção? Nós temos, basta consultar
a lei para se verificar que desde o depósito já há uma presunção, pelo menos, que deve ser respeitada, mas assim podemos falar efetivamente que a propriedade nasce com a expedição do certificado de registro. E esse certificado, essa proteção, melhor dizendo, pode ser renovada indefinidamente de 10 em 10 anos. Quais são os direitos que são conferidos a partir da concessão desse registro, né? O principal é o uso exclusivo em todo o território nacional. Isso está expresso lá no artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial. Além do que, obtida a propriedade, eu posso licenciá-la, não é mesmo? Posso licenciá-la de uma forma exclusiva, evidentemente que, se a licença for exclusiva, são outros termos e condições. O Dr. Gabriel Leonardo tem uma obra importantíssima a respeito dessa matéria, que envolve transferência de tecnologia, né? Tributação dos contratos de transferência de tecnologia, em que ele faz uma leitura muito interessante, né? A diferença entre cessão e licença, né? Ceder é transferir, licenciar, o titular mantém ainda a propriedade, a titularidade do direito, e essa licença pode ser exclusiva ou não exclusiva, né? Não exclusiva, podemos pensar, por exemplo, nos contratos de franquia, enfim. Mas, evidentemente, que quem tem o direito de licenciar tem também o direito de transferir, não é mesmo? Então, além de usar exclusivamente, de poder licenciar, há também aquela possibilidade de transferir a terceiro aquele registro. Evidentemente que, observadas as restrições legais, né? Por exemplo, pessoal, eu sou aqui titular de uma marca para vender sapatos. Quero ceder essa marca para uma empresa que não tem no objeto social dela a comercialização de calçados. Então, fica difícil, eu não posso transferir, porque se aquela marca não poderia ser originalmente daquela empresa, não pode, por derivação, assim, também, pela cessão, se tornar um ativo daquela empresa, justamente porque não vai poder explorar essa marca, tá? Não tem objeto social para comercialização, enfim. O último dos grandes direitos, né, é proibir terceiros de utilizarem, né? E aí nós vamos ver, mas, puxa vida, em todas as situações eu posso proibir? Não. Prestem atenção no que está disposto no artigo 134 da Lei de Propriedade Industrial, que diz que não se pode impedir o uso o titular não pode impedir, né, que comerciantes ou distribuidores utilizem a marca para comercialização, né, para a promoção desses produtos, assim como os fabricantes de acessórios, né, que devem utilizar a marca, evidentemente. O titular ele também não pode impedir a livre circulação de produto importado, colocado no nosso mercado interno pelo titular ou por terceiros com o seu consentimento, não é mesmo? Ou impedir a citação da marca em discurso, obra coletiva, literária, ou qualquer outra publicação, como, por exemplo, nós fizemos aqui. Nós estamos conversando sobre essa matéria, fiz referência à marca da Cota, Coca-Cola, Gucci, não é mesmo? Isso, evidentemente, que não pode ser objeto de restrição pelo titular da marca, evidentemente, né? Que não estou fazendo aqui nenhum comentário pejorativo a respeito de nenhuma dessas marcas, né? Isso também não poderia fazer. Mas vejam, a cada direito corresponde uma ação para que ele possa ser observado, para que ele se efetive, não é mesmo? Em caso de violação, então, o que fazer, né? Vejam lá na esfera civil, o que está disposto no artigo 207 e 209, nessas ações de abstenção, indenização pela violação de registro de marca, né, pela utilização indevida, isso tudo objeto da competência, né, da justiça estadual, e nós temos, inclusive, a disposição expressa, né, do que seriam os lucros cessantes, lá no artigo 210, o benefício que teria sido aferido, que teria sido obtido pelo titular
caso não tivesse ocorrido a violação, né, enfim, a remuneração que teria sido paga pela licença, ou o benefício que foi auferido por quem praticou esse ato de violação, né, e aí a possibilidade da escolha do critério mais favorável ao prejudicado, né, são balizas muito objetivas para se precisar, né, esses valores que são pagos quando há essa interferência nesse canal de transmissão entre quem coloca produtos e serviços no mercado e os consumidores, né? Quando há uma interferência indevida nessa relação, nesse canal, tá bem? Mas são só essas ações? Não. Nós temos ações que questionam a própria validade do registro, né? E essas ações são recebidas lá pela minha amiga Carolina Itaúque, na Justiça Federal, de acordo com o que estabelece o artigo 173, né? É a Justiça Federal que decide a respeito da nulidade desses registros. E por quê, pessoal? Porque o INPI é uma autarquia federal que atrai a competência, portanto, da Justiça Federal. Nós temos que ter só a cautela de verificar se já transcorreu esse prazo de 5 anos, né, para o ajuizamento da questão. Então, nós temos as ações de competência da Justiça Federal, nós temos as ações de competência da Justiça Estadual, que talvez representem assim o grande universo de ações nessa área, né? E nós temos também aquelas ações criminais, né? Do artigo 189 ao artigo 190 da Lei de Propriedade Industrial, que tratam dos crimes contra o registro de marca, tá bem? Então, isso em linhas gerais, né? Esse é um quadro. Evidentemente que tudo que não couber aqui vai para aquele rol residual dos atos, né, de concorrência desleal previstos lá no artigo 195, que também podem fundamentar ações judiciais nessa seara, tá bem? Mas nós vimos, então, desde o nascimento, né, da marca, o seu desenvolvimento, que pode ser registrado, que não pode, quais as ações, quais são os direitos conferidos. Agora vamos ver, então, para finalizar, a extinção, né? Como as marcas morrem, né? Então, eu chamaria a atenção para o que está disposto lá no artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial. Expiração do prazo de vigência, né? Então, 10 anos, passaram os 10 anos sem renovação, marca morreu. A renúncia, né? Todo direito admite, né, essa possibilidade de renúncia, não tem mais interesse aqui no desenvolvimento, em utilizar essa determinada marca, né? A caducidade, que é a falta de uso da marca, né? Ela ficar encostada. Se uma marca não é utilizada, ela realmente não deve ser mantida. Por quê? Porque não há sentido em o poder público manter exclusividade da utilização de um determinado sinal distintivo se ele não é usado. Qual é o interesse público em se manter um registro nessas condições, né? E vejam também que nós temos aí uma situação de necessidade de utilização permanente, né? Para que se mantenha válido o registro, para que se mantenha rígida a proteção. É um direito que exige a sua utilização, e não pode ser simplesmente uma reserva ali para o seu titular, independentemente enfim, de se verificar a situação concreta de uso efetivo. Tá bem? Então, assim, eu vi que tem algumas questões passaram por aqui, mas eu não consigo pegar porque elas somem do meu computador aqui. Elas são recados muito rápidos. Então, eu vou reservar esses últimos minutinhos que nós temos para conversar, então, mais detidamente sobre alguma questão específica que tenha, talvez, ficado aí não tão muito clara na minha fala. Mas, então, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, me coloco à disposição aqui para responder eventuais perguntas,
e digo que foi realmente um privilégio poder passar esses minutos aqui da manhã com as senhoras e com os senhores. Muitíssimo obrigado. Oi, Érica. Oi, estava aqui quietinha, ouvindo tudo, só. Temos alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Eu vi que as perguntas passavam assim por mim aqui, mas elas somem, né? Não, é só apertar ali o chat, mas não tem nenhuma pergunta direta. Foram mais foram comentários. comentários e teve a colaboração de colegas também. Acho que a Natália está com a mão levantada ali. Natália. Aproveitar hoje, já fazer uso da palavra. Excelente exposição, a gente sempre revisita. Achei ótimo ouvir das marcas do judiciário, né, e essas trocas interessantes. E aí eu queria só aproveitar, né, ter essa troca, entender o quanto que muitas vezes a gente vê que são atos do INPI, às vezes uma questão de cessão de marca ou transferência, e que a discussão, na verdade, ela nem se daria envolvendo a federal e nem o INPI. Essas discussões são levadas na estadual, às vezes por um descontentamento com uma deliberação na estadual, se leva para a federal. E eu queria ouvir um pouco de vocês, doutor Walter e doutor Celso, assim, o quanto que o judiciário federal entra e o quanto tem o limite de entender que ali é uma jurisdição específica, né, que envolve a questão pública, porque é óbvio, nós advogados criamos teses e defesas, mas a gente sabe muito claramente, eu queria entender um pouquinho do limite de vocês entrarem ou não nas discussões que envolvem os atos do NPI, por exemplo, numa transferência de marca que tem alguma discussão de vício. Obrigada e parabéns. Natália, olha, belíssima questão a sua. Eu vou pedir auxílio ao Celso, não sei se ele está aqui, também para fazer um jogral aqui comigo, tá bem? A competência da Justiça Federal é aquela do artigo 109 da Constituição, né? Então, se há interesse, né, ou a União de alguma maneira faça parte da demanda, então necessariamente há esse deslocamento, né, da competência para a Justiça Federal. Por isso que eu provoquei, né, vocês no comecinho ali, falando, poxa vida, mas uma marca do CNJ, né, sendo violada, quem seria competente, né, para julgar essa matéria, né? Seria a Justiça Estadual? Seria a Justiça Federal? Porque, em tese, isso é um bem da União, né? No caso de licenças e transferências, né, veja bem, se o ato do INPI for um ato cartorial, se não tiver nada ali no mérito da decisão, né, se for, por exemplo, um contrato de cessão averbado apenas para que tenha efeitos com relação a terceiros, né, erga omnes, mas que não se discuta ali a questão de fundo, né, eu entendo que, evidentemente, que não há como atrair a competência da Justiça Federal. Mas se estivesse tratando do mérito do ato, né, por exemplo, a concessão ou não de um registro e tal, diante da intervenção determinante do INPI, então me parece assim bem clara a competência da Justiça Federal para dirimir essa questão. Se for uma questão contratual entre particulares, né, me parece que estaria em tese afastada essa competência. Mas veja, estou tentando levar a questão para um campo assim né, preto e branco, né? Nós sabemos que existem assim, vários tons, né, nessa questão. Acho que basicamente eu responderia dessa maneira. E veja, na Justiça Estadual nós temos muita dificuldade de lidar com essa matéria da propriedade intelectual em geral, porque até pouco tempo sequer era exigido nos editais que houvesse o estudo, né, da 9279, da 9610, então realmente, e na minha carreira, né, no interior, por exemplo, foram pouquíssimos os casos que eu tive envolvendo a propriedade intelectual. Me lembro aqui
de um caso de marcas, né? Era lojas 100 contra lojas 100, né? Não foi muito difícil de dirimir essa questão, mas assim, agora talvez com a especialização das varas e também no segundo grau, né, das câmaras de direito empresarial, eu acho que nós vamos, enfim, ganhar em segurança jurídica, sabe? Eu acho que esse pode ser um movimento interessante porque qualifica a prestação jurisdicional, facilita, né, a discussão, inclusive para os tribunais superiores, ela chega mais qualificada, assim, digamos assim, mais já mastigada. É isso. Oi, Celso. Oi, só para complementar, porque eu penso da mesma forma quanto à discussão isso da competência dos atos de cessão, né, de registro de marca. Acho que realmente, se o INPI apenas faz a averbação da transferência, essa discussão sobre a cessão cabe à Justiça Estadual. Mas realmente, acho que como você falou, né, na prática, às vezes isso não fica tão claro. E eu acho que o mais interessante é que eu já peguei alguns casos onde se discutiu isso e as partes não suscitam essa questão. O processo está ali na federal, ninguém reclama, ninguém, né, faz ali uma exceção de competência, o INPI também entra no mérito, então aí fica difícil Sim. afastar a competência. Mas eu acho que realmente, se não está sendo discutido ali nenhum vício do INPI, o INPI recebeu aquele ato, simplesmente anotou a transferência. Aí depois chega o prejudicado dizendo, não, houve um vício da vontade, quem assinou isso aqui foi o sócio, mas tal, etc. Poxa, então eu vou discutir aquele contrato, né? Naquela transferência, eu acho que isso incumbe a estadual. Então, da mesma forma, acho que a gente está alinhado aí, né, nessa questão. Muito obrigado, Celso. Obrigado pelo seu apoio, sua palavra de complementação. Vejam, a gente pode até fazer uma analogia aos registros, né, dos atos civis, né? Nós sabemos que os cartórios são responsáveis por dar solenidade àqueles atos que são importantes na vida humana, né? Então, nascimento, casamento, morte, né? Isso tudo é objeto de registro, né? No sistema extrajudicial. Se a discussão não for de cunho de vício, né, assim, que diga respeito ao procedimento, a alguma inobservância de norma, né, da corregedoria a respeito do registro desses atos, então isso vai para a Justiça Estadual, né, isso vai para a discussão com o magistrado mesmo, né, porque não se pode atribuir ao notário ou ao registrador nenhum vício. Da mesma maneira com o INPI, penso eu. Mas, Celso, muitíssimo obrigado, viu? Natália, obrigado pela pergunta. Obrigada a todos. Mais alguma pergunta? O Claudinei tinha levantado a mão, desistiu? A pergunta era a mesma? Eu não quero, obviamente, alongar, eu entendo que nós estamos no limite, né? Depois, se o muitíssimo juiz puder responder, eu ponho meu e-mail ali sem problemas, tá bom? Senão vai comprometer o próximo diálogo. Obrigado. Por favor, Claudinei, fique à vontade, podemos conversar aqui no particular, tá bem? Obrigado. Vou ficar feliz se puder ajudá-lo. Bom, muito obrigada, doutor Walter, muito obrigada, Natália, pela pergunta. A gente agora então tem 10 minutinhos, teríamos 15, mas vamos dar 10 minutinhos para não atrasar a programação, para um cafezinho, e a gente volta às 10h15, ok? Obrigada. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, Érica. Obrigado, Natália. Obrigada. Celso, obrigado. Imagina, prazer. Tchau, tchau.